Fala galera, meu nome é Felipe, criador do canal Um Técnico Aí. O intuito deste canal é levar conhecimento e um pouco do dia a dia da vida de um técnico. Aqui na minha bancada possuo dois alicates em perímetro, este no qual eu vou fazer o vídeo e este está como apoio de um fio ali, da alimentação do televisor. Enfim, vamos lá. Quais as escalas e quais as funções no qual o alicate em perímetro trabalha? Vamos lá? Este V com tio, uma linha e 3 pontinhos significa corrente, tensão, alternada ou contínua. Então, nessa escala, a gente consegue fazer a medição de corrente alternada ou corrente contínua. No caso, AC é corrente alternada. Vamos pegar aqui e apertar mais uma vez para ele ir para a corrente contínua, e eu vou fazer a medição desse capacitor eletrolítico, dessa fonte de televisor, que está me acusando que nesse capacitor tem 166 volts, ok? Agora, se eu apertar no Select novamente e for para DC, eu vou conseguir fazer a medição de corrente alternada, no caso seria essa tomada aqui, essa extensão que está simulando uma tomada, bastante suja, mas corta o conteúdo, vou conseguir fazer a medição dessa tomada. Vamos lá então? Próxima escala. A próxima escala é da seguinte maneira. Notamos que há um sinal ômega, há uma setinha com risco, é uma simbologia referente a um componente eletrônico chamado diodo. Há a escala aqui também de medição de capacitância e há aqui um Wi-Fi de lado. Que no caso significa a escala de Big. Então, por exemplo, nessa primeira escala, que é o sinal ômega, eu consigo fazer a medição de resistência. Se eu tocar as pontas de prova aqui, vai me dar a resistência entre essas pontas de prova, uma resistência baixíssima. E, enfim, isso é para eu conseguir descobrir se tem algum componente em curto ou se não tem algum componente em curto. Na verdade, isto é para fazer medições de resistores, placas digitais, enfim, são componentes eletrônicos. Então, eu uso essa escala. A próxima escala, quando eu aperto Select, o multímetro vai me abrir o Wi-Fi de lado. O Wi-Fi de lado, que é no caso, a escala de BIP, a escala de continuidade. Toda vez que eu tocar as pontas de prova ou tocar em algo que conduz eletricidade, uma trilha ou um fio contínuo que não tem repartição, o alicate amperímetro vai bipar, me mostrando que está de acordo. Se for para estar em curto e se for para ser um fio sem estar quebrado, ele tem que bipar. Se ele não bipar, significa que o seu fio está quebrado e provavelmente, se você fizer uma instalação residencial, você vai ter um prejuízo de tempo. Se você apertar Select novamente, vai abrir a escala de diodo. Isso é para fazer a medição de um componente eletrônico. Olhando rápido aqui, dá para analisar que possui um diodo aqui. Não vou fazer a medição aqui agora, mas é para medição de diodo. Se eu apertar Select novamente, vai me abrir a escala de capacitância. Isso é para fazer a medição de capacitores, como por exemplo esse que eu fiz a medição, esse capacitor eletrolítico. Fiz a medição anteriormente com vocês para descobrir quantas voltagens estava nele. Enfim, essa escala é para fazer a medição daquele componente. Na próxima escala aqui, notem que tem um 2A, um tio, uma linha contínua e 3 pontinhos. Qual a finalidade? A finalidade é para medição de um fio que esteja consumindo até 2 A. Se passar de 2 A, eu tenho que aumentar a escala para 20 ou 100 e o máximo aqui é 100. Enfim, vamos fazer a medição então, por exemplo, dessa tomada. Essa tomada, ela está em corrente alternada, né? Tensão alternada. Então, notem que está em AC, corrente alternada. E eu vou fazer a medição dela aqui agora. Vou tirar essas pontas de prova para não pegar fogo aqui na oficina. Então, vou fazer a medição aqui da corrente alternada. E vai me dar o consumo deste televisor. Esse televisor então está consumindo 291 mA. Um detalhe importante é que não se pode fazer desta maneira. Os dois fios dentro do alicate amperímetro. Ele não vai entender o que você está querendo fazer, ele não vai te dar a medição que você quer ver. Então o visor do alicate vai se manter zerado. Então é óbvio que quando usar o alicate de perímetro você não quer ver zerado, você quer saber o que está sendo consumido ali. Então lembre-se sempre que a medição correta é em apenas uma perna de fio. Ok? Então isso é a medição em corrente alternada. Se eu apertar DC, ele vai me abrir a escala de corrente contínua. Essa escala é um pouco peculiar, por quê? Notem que conforme eu vou movimentando o alicate amperímetro, ele vai alterando o seu valor no visor. Isto é por conta do próprio campo magnético que possui na Terra. Então, qual a maneira correta e, no caso de extrair a maior precisão do alicate amperímetro em medições assim, digamos, que você necessita de uma precisão mais alta? Porque dá para perceber que nenhuma variação tão grande assim, mas ele varia. Então, qual que é a maneira correta? Você chega com o alicate amperímetro próximo ao fio que você deseja fazer a medição. Notem que tem um botão aqui que está escrito 0. O que será que ele faz? Ele é para zerar. Então, eu chego perto do fio, vou apertar o botão 0, notem que ele vai zerar. Então, eu vou chegar próximo do fio novamente, vou zerar o alicate amperímetro, zero um monte de vezes para não dar pau. Abre o alicate amperímetro, coloca o fio lá dentro e aí você faz a medição do consumo do LED desse televisor, ou do que vocês quiserem medir, seja uma fonte, ou sei lá, algo do tipo. Aí está a critério de vocês. Mas no caso de medição de corrente contínua, esta é a maneira. Então é assim que vocês irão fazer a medição de corrente contínua.
Enfim, 20 A ou 100 A, que são as próximas escalas, é a mesma coisa, só que numa escala maior. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo a medição de algo que esteja abaixo de 2 A, obviamente eu vou utilizar 2 A. Se eu estiver medindo algo que esteja acima, eu vou subindo as escalas até eu conseguir ter a precisão de medição que eu desejo. Essa outra função NCV, ela funciona da seguinte maneira. Digamos que eu vou furar uma parede, algo do tipo, enfim. Eu quero descobrir aonde há corrente elétrica na qual não está sendo visível. Por isso que eu citei a parede. Então, notem que se eu aproximar em algum lugar que não tenha... Agora tudo aqui está eletrificado. Sei lá, se eu aproximar em algo que não tenha condução de corrente elétrica, ele não irá bipar, porque aqui não tem corrente elétrica. Agora, se eu aproximar de algo que possui consumo, possui corrente elétrica, possui tensão elétrica, ele vai ficar bipando. Ó. Então aqui me mostra que eu tenho... Ó, mostra que eu tenho consumo. No caso do televisor, o televisor inteiro vai estar em consumo, porque aqui dentro do televisor é cheio de barramento de LED, então ele está fazendo uma leitura extrema de todo o contexto. Que bom, né? Significa que ele está funcionando. Mas então é isso, pessoal. Esta foi uma videoaula tentando passar para vocês como utilizar um alicate amperímetro. Por favor, se inscrevam no canal, deixe o like e bora para os próximos vídeos. A ideia dos próximos vídeos são eu fazendo manutenção em televisor, como este aqui, por exemplo. Isso aqui foi algo simples, foi só um curto na fonte e a troca completa dos barramentos de LED. Mas aqui na oficina todo dia entra televisores com X defeitos. Na hora que você pensa que você está aprendendo, você cai lá embaixo, porque são defeitos... Todo dia é um dia. Nunca a gente cai na mesmice. Por isso o intuito deste canal, ok? Até mais, pessoal. Abraço. Até logo.